Fala, meus amigos, beleza? Primeiramente, uma boa sexta-feira a todos e estamos aqui para falar de bola rolando, de muito futebol. É isso aí, minha gente. Amanhã o futebol já está de volta. Na Alemanha a bola vai voltar a rolar a partir de amanhã, esse sábado. Alguns outros campeonatos europeus já estão sinalizando com as suas voltas, né? A Europa já está conseguindo diminuir a curva aí de contaminação e até de mortes também por causa do coronavírus, e a Alemanha tem sido um país que tem conseguido enfrentar bem essa pandemia. Por isso, eles acharam que seria possível fazer a volta do futebol agora já nesse final de semana. Então já teremos bola rolando, vai ser interessante para a gente ver como será esse momento de volta aí, né? Como vai ser os jogos a partir de agora, quais as medidas de segurança que a gente vai precisar tomar daqui para frente. E a gente fica também ansioso porque é futebol. É bola rolando, é jogo ao vivo, e eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre o que eu acho dessa volta aí ao futebol. Vou fazer uma prévia da rodada do campeonato alemão, relembrando classificação, duelos, aonde vão passar os jogos, horários e tudo mais, beleza? Então fica ligado aqui no canal da gente, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha as nossas redes sociais que a gente vai estar trazendo todos os detalhes para vocês, beleza? Link na descrição do vídeo e também nos comentários para você seguir a gente no Instagram e Facebook, certo? Primeiramente vou apresentar para vocês a tabela de classificação do campeonato alemão para vocês entenderem como está a disputa lá. O primeiro lugar é o Bayern de Munique, óbvio, 55 pontos, 4 pontos à frente do Borussia Dortmund, que tem 51, ou seja, 4 pontos de diferença do líder para o vice-líder. O RB Leipzig vem em terceiro colocado com 50 pontos, né? O time da Red Bull que está despontando aí também no campeonato alemão, está sempre brigando lá pelo topo. O Borussia Mönchengladbach vem em quarto com 49, Bayer Leverkusen com 47, e aí já tem uma distância muito grande. Do quinto, Bayer Leverkusen, para o sexto, Schalke 04, são 10 pontos de diferença, 47 para o Leverkusen e 37 para o Schalke 04. Aí vem aquele bolo, né? Wolfsburg 36, Freiburg 36, Hoffenheim 35, Colônia 32, Union Berlin 30, Frankfurt 28, Hertha Berlim 28, Augsburg 27, mais 26. Aí os times da zona de rebaixamento, o Düsseldorf ainda para o playoff de rebaixamento, né? 22 pontos em 16º, Werder Bremen 18 e Paderborn 16. Esses são os 18 times da Bundesliga que vão voltar a disputar o campeonato alemão amanhã. A rodada começa nesse sábado e termina na segunda-feira. Eu vou repassar para vocês os jogos dessa rodada também. Nesse sábado a gente vai ter 6 partidas. Começa logo de manhã, 10h30, com um clássico, um dos maiores clássicos da Alemanha, Borussia Dortmund e Schalke 04. Apesar de não estarem lá no topo disputando a liderança, né? É um clássico e sempre envolve muita tensão, principalmente nesse retorno agora ao futebol. Vamos ter Fortuna Düsseldorf e Paderborn também às 10h30. Leipzig, que está lá em cima, brigando contra o Freiburg, 10h30 da manhã também. Assim como Hoffenheim e Hertha Berlim e Augsburg contra Wolfsburg. Às 1h30 da tarde desse sábado, Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. No domingo, vamos ter 10h30 da manhã, Colônia contra mais 05. Às 1h da tarde, Union Berlin contra Bayern de Munique. E na segunda-feira, às 3h30 da tarde, Werder Bremen e Bayer Leverkusen. A imagenzinha com todos os jogos e horários e as datas também está lá no nosso Instagram, @espaço da bola. Acompanha a gente lá. Aliás, a gente lá está fazendo um desafio bem interessante, né? Postei um vídeo ontem convidando vocês a acompanhar a gente lá. Fazendo um duelo para ver qual é o melhor clássico do Brasil, né? O maior clássico do Brasil. Então vocês voltam lá nos stories, participa lá que tá bem interessante. Eu gostei um pouquinho dessa iniciativa aí que eu tive. Então, gente, já falei um pouco aqui da classificação e dos jogos que vão acontecer. Vamos falar aqui agora um pouco do que eu imagino para essa volta do futebol. É claro que agora os jogos vão ser sem torcida e vão ter um protocolo de segurança muito grande, né? Muito forte, muito pesado, para evitar qualquer tipo de contágio. Vão ser feitos testes um em cima do outro para evitar que os jogadores não cheguem contaminados, né, e acabem disseminando a doença. Não sei como são os testes, né, se eles são 100% eficientes, né, para ver se você tem até uma quantidade pequena do vírus no seu organismo, né, porque tem alguns testes que quando é uma quantidade pequena ele não detecta, mas você ainda está contaminado, né, e às vezes você pode passar para frente mesmo dando um negativo, que é aquele conhecido falso negativo, né? Mas a Alemanha deve ter um protocolo de segurança muito grande em relação a isso, né? Porque o futebol é um esporte físico de contato. Na hora de uma barreira, por exemplo, vai cobrar uma falta, a barreira vai ter que ter 1 metro de distância entre os jogadores? Não, né? Vai estar todo mundo coladinho lá. Bola na área, escanteio também, todo mundo se trombando, aquele bololô.
né? Então é impossível você ter futebol sem contato. Apesar disso, as autoridades da Alemanha proibiram beijar a bola, certo? Não pode dar beijo na bola na hora de fazer alguma cobrança de falta, pênalti ou nada, ou na hora de fazer um gol, você não pode dar um beijo na bola. E também não pode se abraçar na hora do gol. Eu não sei como é que vai ser isso, na hora do gol, na explosão lá, né? Quem sabe o cara faz um gol no último minuto, vira o jogo no último instante lá, já pensou, e o cara não pode se abraçar, tem que todo mundo ficar vibrando longe. Além de que não vai ter torcida, né? Então fica um clima meio fúnebre. A Alemanha, pra mim, é um futebol que, mesmo quando o jogo não é tão emocionante assim no quesito técnico, o jogo é meio fraquinho às vezes, a torcida traz outra emoção para a partida. A torcida traz um fator de peso maior para o jogo, porque são participativos, são eufóricos, cantam bastante e animam o jogo. Então a gente acaba se empolgando também junto com a torcida, né? Vai na empolgação da torcida também. Então a gente tem que ver também como é que vai ficar essa situação aí dos jogos sem torcida. Temos que observar isso e também observar como a Alemanha está lidando com isso e como vai refletir no mercado lá. Não só o futebol vai voltar, mas o comércio também foi autorizado a voltar lá na Alemanha. Eles estão retomando as atividades de maneira gradativa. Mas fica também um alerta, porque o futebol está voltando na Alemanha, e aqui no Brasil o povo já vai achar que vai poder voltar ao futebol aqui também. Não é bem assim. A Alemanha, como toda a Europa, está enfrentando essa pandemia há muito mais tempo. Eles tomaram as medidas restritivas de lockdown, de isolamento social há muito mais tempo. Ou seja, já teve tempo também de eles conseguirem achatar a curva, já teve tempo também de passar aquele pico, estão na descendente lá, tá caindo o número de contágios, o número de mortos. E também, gente, a Alemanha é o país da Europa, assim, dos países grandes, que está tendo uma das melhores taxas de combate ao vírus. Eles têm uma das menores taxas de mortalidade desse vírus, é menos de 5%. Comparado com Inglaterra, França, Espanha, Itália, que a mortalidade chega a 10% ou às vezes mais, a Alemanha tem uma taxa de mortalidade muito menor, menos da metade, quase um terço desses outros países. Então a Alemanha conseguiu controlar bem o vírus, a Alemanha está vendo agora que tá já conseguindo aí estabilizar a quantidade de contágios, mas eles ainda estão tomando todas as precauções para poder voltar ao futebol de maneira segura. Então aqui no Brasil, a gente está num momento de crescimento. A gente não chegou no pico ainda, o Brasil está crescendo nas quantidades de mortes. Cada dia morre mais gente do que o dia anterior, no caso, né? Então, aqui no Brasil é impensável a gente voltar no futebol agora, pensar na volta do futebol. Alguns clubes voltaram aos treinamentos de maneira isolada, mas é impensável a gente voltar os jogos mesmo, as competições. É impossível nesse momento, não dá para pensar nesse tipo de situação. Até porque, já falei isso anteriormente, a quantidade de testes que a gente tem aqui no Brasil disponíveis tem que ir para a população que é de baixa renda, de média renda, né? Não para um jogador de futebol, mas tem que ir para as pessoas que não têm esse amparo de ter o dinheiro, né? De poder pagar um teste caro. Os testes do governo tem que ir principalmente para essas pessoas, para o sistema público de saúde. Até porque a demanda está maior do que a oferta. Então tem que dar prioridade para as pessoas que têm sintomas, para as pessoas que estão doentes, e não para jogador de futebol e pessoas que vão ter que trabalhar para evitar o contágio assim. Então o momento agora é ainda de se manter o isolamento social, de se manter esse distanciamento, né? A higiene também de cada um aqui dentro de casa, cuidando de si e dos outros, né? E depois, gente, mais pra frente, quando a gente começar a diminuir a quantidade de pessoas nos hospitais, a quantidade de pessoas nos postos de saúde, quando a gente conseguir estabilizar um pouco o vírus, que vai ser muito mais pra frente ainda demora, viu? Aí sim a gente vai poder pensar na volta do futebol aqui no Brasil, certo? Então era isso que eu queria falar aqui com vocês. Vamos observar aí como volta o campeonato alemão, vamos observar as medidas de segurança que eles tomam, né? Para que a gente possa no futuro também utilizar essas mesmas medidas aí para que a gente possa voltar à normalidade com as nossas atividades, beleza? Um grande abraço a todos, gente, obrigado por acompanharem aqui o nosso canal, valeu e até nosso próximo vídeo, hein? Falou, galera!